Nessa aula eu vou traçar um breve histórico dos processos de distribuição e redistribuição espacial da população do Brasil. Eu vou deixar na tela alguns marcos temporais, referenciais, para vocês irem acompanhando a minha fala. Bom, a distribuição espacial da população do Brasil é resultado, entre outras coisas, das diferenças regionais nas taxas de fecundidade e mortalidade. Para vocês terem ideia, a diferença na taxa de fecundidade total do Sudeste e do Nordeste, na década de 70, era de quase 3 filhos por mulher, a diferença. E já em 2010, essa diferença já caiu para 0,3 filhos por mulher. Ou seja, houve uma convergência dos níveis. Mas antigamente, essas diferenças eram muito maiores. Isso teve uma influência na distribuição espacial da população. Mas o fator principal é a migração. As migrações são o principal determinante desses processos de redistribuição da população. Tá? Então, na década de 40 e de 50, a gente viu na transição demográfica que esse período aí foi o período da explosão demográfica no Brasil. Né? Vou colocar esse gráfico aqui que vocês já viram. Porque na década de 40 teve um declínio muito forte nos níveis da mortalidade, que não foi acompanhado pela fecundidade. Né? Então a gente teve um crescimento natural gigantesco, que eu estou chamando de explosão demográfica. Então, isso permitiu se formasse um excedente populacional, principalmente nas áreas rurais. O Brasil era muito, muito mais rural nessa época. Essa diferença entre a natalidade e a mortalidade permitiu que se formasse um excedente populacional que levou a uma urbanização muito rápida. Tá? Assim como a nossa transição demográfica foi muito mais rápida do que nos países desenvolvidos, a urbanização brasileira também se deu de forma muito mais rápida. A urbanização e a metropolização no Brasil. E esse excedente populacional decorrente desse período aqui de explosão populacional também permitiu que se expandissem algumas áreas de fronteira agrícola, áreas de expansão, áreas de fronteira agrícola, que eu digo, áreas produtivas no Brasil, principalmente no Centro-Oeste e no Paraná. Então aqui na década de 50 foi a década que aconteceu a maior taxa de crescimento populacional do Brasil. Tá? Da história do Brasil. E aqui vale a pena chamar a atenção principalmente para esse processo de metropolização do Sudeste, muito em função das migrações do Nordeste para o Sudeste, principalmente para o estado de São Paulo. Então, na década de 60, a urbanização acelerada continuou e essa urbanização acelerada teve consequências, porque as cidades acabaram crescendo de forma desordenada, houve um espalhamento, um crescimento muito grande, muito acelerado de favelas, taxas de criminalidade, os sistemas públicos de transporte, os sistemas de saúde, foram conformados sistemas deficientes de transporte, educação, saúde por causa desse crescimento acelerado. E isso aí mostra um pouco a relação ambígua que existe entre migração e desenvolvimento. Tá? Vale a pena lembrar que houveram vários esforços para tentar diminuir essa tendência de concentração populacional, econômica, e tentar interiorizar a ocupação do território brasileiro. Né? Começando, por exemplo, pela construção de Brasília, né? Que foi construída na década de 50, mas foi inaugurada em 1960. Essa preocupação de interiorizar a ocupação era uma preocupação do regime militar, que fez vários projetos tentando minimizar essas tendências de concentração. Tem programas de construção de estradas, de expansão da malha rodoviária brasileira, né, incluindo a Transamazônica, que foi inaugurada em 72. Projetos de colonização, tentando expandir o setor da pecuária, da mineração no Centro-Oeste, na Amazônia, criação de zonas de incentivo fiscal, como a Zona Franca de Manaus. Mas o que a gente percebe hoje é que o que ficou claro é que esses investimentos públicos foram muito ineficazes
desse ponto de vista da redistribuição da população. Tiveram poucos efeitos multiplicadores, né? A gente vê, se a gente olha o mapa com a densidade populacional do Brasil hoje, a gente nota que a população brasileira está totalmente concentrada no Centro-Sul. A maior parte então, esses investimentos não tiveram o resultado esperado. Bom, na década de 70, ela é muito importante do ponto de vista da redistribuição da população e das atividades econômicas, porque foi o que aconteceu, foi quando aconteceu o que vários autores chamam de reestruturação produtiva. Foi uma certa desconcentração relativa de atividades industriais, principalmente de atividades industriais. Então foi um ponto de inflexão aqui, que quebrou esse ciclo de concentração urbana, econômica e demográfica tão forte, né, que estava ocorrendo nas décadas anteriores. Eu digo que foi uma desconcentração relativa, por isso esse termo aqui, desconcentração concentrada, porque essa desconcentração das atividades econômicas, na verdade, se deu dentro do que o Clélio Campolina Diniz chama de polígono de desenvolvimento. Foi dentro de uma área bem restrita do Brasil. Essa desconcentração se deu no Centro-Sul. Tá? Foi fora do eixo Rio-São Paulo, sim, mas se deu em regiões próximas. Por isso que foi uma desconcentração concentrada, uma desconcentração relativa de atividades econômicas. Mas teve um impacto na década de 70, as cidades médias passaram a crescer em importância por causa dessa desconcentração de atividades econômicas. Mas, assim, foi na década de 80 que essa reestruturação produtiva realmente mostrou seus impactos nas tendências de redistribuição da população. Vários autores apontam o surgimento de novos padrões migratórios no Brasil, mais complexos, com mudanças muito grandes nos volumes, nas direções dos fluxos migratórios, na composição desses fluxos migratórios. E vários autores interpretam essas mudanças nas tendências de redistribuição da população como um reflexo tardio dessa reestruturação produtiva ocorrida na década de 70. Tá? Agora, a gente tem que lembrar que na década de 70, a maior parte da população já estava vivendo em cidades, a maior parte da população já era urbana. Nessa década também, a maior parte das migrações já se davam entre áreas urbanas, ou seja, o estoque de população nas áreas rurais já tinha diminuído muito. Então tem essa questão puramente demográfica também, que ocasionou essa mudança nos padrões de redistribuição da população brasileira, que a gente não pode ignorar. Bom, mas e essa emergência de novos centros urbanos importantes fora do eixo Rio-São Paulo, a gente também tem que pensar que isso induziu a permanência de pessoas nessas áreas. Já que tem atividade econômica, emprego, várias pessoas que poderiam migrar em outras circunstâncias não migram. Então, induziu a retenção de uma população potencialmente migrante nessas áreas. Então, a gente tem que pensar nesse impacto também. Uma coisa que estava acontecendo nessa época também que o ritmo de expansão das fronteiras agrícolas estava diminuindo muito. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo é que há uma migração, a migração para essas áreas passou a diminuir muito. Isso muito em função até dos incentivos do governo federal para modernização da agricultura, para a expansão de frentes mais capitalistas de exploração, né, que exigem menos trabalho. Né? A mecanização da agricultura, por exemplo, diminui a demanda por trabalhadores rurais. Isso tem a ver com a distribuição da população, com a redistribuição? Tem, porque isso implica que se não há trabalho no campo, as pessoas vão para as cidades. Então, na década de 80, aconteceu uma expulsão massiva de população das áreas rurais no Centro-Oeste. Parecido com o que aconteceu com a região sul, na década de 70, que mais ou menos 70% da população rural migrou para as cidades. A gente pode observar aqui na taxa de
no crescimento da proporção da população urbana brasileira, se a gente observar aqui o Sul e o Centro-Oeste, olha o que aconteceu aqui no Sul na década de 70. Olha a expansão do grau de urbanização do Sul nessa década. E a mesma coisa acontece no Centro-Oeste, aqui tem uma aceleração aqui na década de 70 e de 80, em função da modernização da agricultura. Então isso induziu a uma maior urbanização. Bom, mas esses processos de desconcentração industrial também perderam um pouco o dinamismo da década de 80 para frente, até mesmo pelo o fim desse ciclo de investimentos, enfraquecimento dessas políticas de desenvolvimento regional que eram promovidas pelo regime militar, com a década de 80, com a crise econômica, então esse processo de desconcentração industrial perdeu dinamismo. Só que as migrações elas não seguem linearmente a instalação de atividades econômicas. Há uma tendência de inércia nesses movimentos populacionais. Uma vez estabelecido um fluxo migratório, ele tende a se perpetuar no tempo. Então, por exemplo, esses fluxos do Nordeste para o Sudeste continuam ocorrendo até hoje, inclusive com contrafluxos, fluxos de imigrantes de retorno que voltam aos seus locais de origem. Então, há uma tendência de inércia nesses movimentos migratórios. Bom, então na década de 90 em diante, o que a gente observa é uma consolidação dessas mudanças ocorridas na década anterior, uma maior estabilidade na distribuição espacial da população e um aumento na complexidade dos padrões migratórios. Por isso fica cada vez mais difícil fazer generalizações para o Brasil como um todo aqui. Essa maior complexidade dos padrões exige que a gente olhe mais para padrões regionais, particularidades regionais. Fica cada vez mais difícil fazer generalizações, porque bom, o que a gente pode fazer de generalização é o seguinte, o ritmo de crescimento das metrópoles, a partir desse momento, diminuiu consideravelmente, diminuição dos fluxos de longas distâncias, eu falei que continuam os movimentos migratórios, mas não nos mesmos volumes de imigrantes. Aumento das migrações dentro das regiões, dentro dos estados, migrações de curta distância, redução dos fluxos em direção às fronteiras agrícolas, como eu falei, pela modernização da agricultura. A gente observa também uma maior seletividade nos fluxos de imigrantes, em relação à escolaridade, renda, idade, enfim, maior circularidade dos movimentos populacionais, vários estágios migratórios. A gente vê isso é o que dá para generalizar, mas a gente tem que ver as particularidades regionais. Na década de 90, a continuação da redução da fecundidade acaba que diminui até o número de imigrantes em potencial. E assim, essas transferências massivas de população de uma região para outra, elas passaram a se tornar inviáveis, até mesmo do ponto de vista demográfico. Então é muito improvável que novos grandes ciclos de concentração e de metropolização vão ocorrer em outras regiões do Brasil. Tá? A gente pode observar, talvez, a saturação de algumas áreas urbanas, em Minas Gerais, no Nordeste, a gente pode esperar uma coisa assim, mas grandes mudanças no padrão de assentamento da população no território nacional, isso é altamente improvável. Tá? Então, em conclusão, o ritmo dos processos de distribuição e redistribuição da população no Brasil estão muito longe de ter a intensidade que tinham lá na década de 40 até a década de 70. Então, há uma certa estabilidade e como eu falei, não vou fazer mais generalizações para não correr o risco de ser leviano, fazer generalizações para o país como um todo. Eu só queria fazer esse breve histórico para vocês terem uma noção do ponto que a gente está hoje. O último tema que eu vou tratar em relação à distribuição espacial da população é essa discussão sobre concentração ou desconcentração populacional, que
são termos muito utilizados na área de demografia, estudos urbanos e regionais, geografia, economia, mas embora aparentemente eles sejam intuitivos, não há uma definição muito rigorosa desses termos. Tá? Alguns autores falam de desconcentração no Brasil a partir da década de 70 e 80, se referindo, por exemplo, à crescente participação das cidades médias, ou cidades de porte médio. Então esse gráfico aqui mostra isso. Aqui estão representadas, da década de 70 à década de 2000, a participação relativa das cidades de diferentes tamanhos. Aqui embaixo estão as cidades com menos de 20 mil habitantes, aqui de 20 mil a 50 mil, de 50 mil a 100 mil, de 100 mil a 500 mil, que normalmente é um valor que é considerado aí das cidades de porte médio, e aqui no topo as cidades acima de 500 mil habitantes. Se a gente observa da década de 70 à década de 2010, a participação relativa das cidades médias, olha como ela cresce no Brasil como um todo. Ou seja, a proporção da população residente nas cidades médias, de porte médio, aumenta consideravelmente. Se a gente olhar no sul, por exemplo, ela praticamente triplica a participação das cidades médias. A gente vê que a situação varia, no Nordeste ela aumenta um pouco, com alguma oscilação aqui no meio do caminho, no Sudeste aumenta bastante a participação relativa das cidades médias, mas a maior parte da população está concentrada nas metrópoles. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é essa crescente importância da participação das cidades médias no Brasil como um todo, que alguns autores chamam de desconcentração populacional. Mas, para falar de desconcentração, a gente tem que considerar as escalas. Porque se a gente olha aqui em níveis mais agregados, o que a gente observa é que há uma estabilidade na proporção de população nas macro-regiões, por exemplo, nas grandes regiões, e dentro delas dos estados. A proporção da população dentro dos estados não tem variado, há uma estabilidade. Nas grandes regiões também não tem variado significativamente. Então, como é que pode falar de desconcentração nesse nível? Ou seja, depende, voltando lá no slide inicial, um processo de desconcentração populacional pode ocorrer numa escala, ao mesmo tempo em que um processo de concentração ocorre em outra. Vou dar um outro exemplo que estou problematizando essa discussão de concentração e desconcentração. Nesse gráfico aqui, por exemplo, mostra a participação relativa das sedes metropolitanas em relação aos municípios do entorno. Ou seja, aqui está Belo Horizonte, representado de 1991, 2000, 2010. O que está sendo representado aqui é o quê? Em preto é a cidade, é o município de Belo Horizonte, perdão. É o município de Belo Horizonte e em cinza são os municípios do entorno. Então a gente está vendo que a participação relativa de Belo Horizonte em relação ao total da região metropolitana, a participação relativa vem diminuindo, que é uma tendência generalizada. A gente observa isso acontecendo em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui estão as principais regiões metropolitanas do país, tá? As chamadas de primeiro nível. O Brasil tem, na verdade, 70 regiões metropolitanas, mas essas aqui são as principais. Então a gente observa, por que eu estou mostrando esse gráfico? Isso aqui mostra claramente uma desconcentração intrametropolitana. Então, se a gente for olhar nesse nível de análise, nessa escala, beleza, está ocorrendo uma desconcentração. Os municípios do entorno crescem mais do que o núcleo. Essa é uma tendência. Agora, vamos supor que uma dessas metrópoles, um desses estados onde essas metrópoles estão situadas, vamos supor que esse estado apresente um crescimento demográfico acima da média nacional. Como é que eu posso falar, então, em desconcentração em escala nacional? Ou seja, na região metropolitana ocorre um processo de desconcentração, mas no estado pode estar havendo uma concentração, um aumento na proporção relativa da população em relação ao Brasil. Então, na região metropolitana a gente vê um processo de desconcentração, e no nível estadual a gente vê um processo de concentração da população naquele estado. A participação relativa dele na população total aumenta.
Entende? Então a gente tem que realmente considerar a questão da escala. Não é uma questão de, a população, não é questão de responder sim ou não, se a população do Brasil está concentrando ou desconcentrando. A discussão é bem mais complexa do que isso. Por isso que eu gostaria que vocês atentassem para isso. E há esse gráfico aqui também é interessante, porque ele mostra a participação relativa das capitais dos estados em relação à população dos estados. Então o que acontece aqui, por exemplo, no Sudeste, a participação relativa de São Paulo, desde a década de 80, vem diminuindo em relação ao estado. Ou seja, o número de habitantes na cidade de São Paulo está diminuindo em relação ao estado de São Paulo como um todo. Em Belo Horizonte, a gente observa que da década de 70 à década de 80, a participação relativa de Belo Horizonte aumentou e depois, desde então, tem se mantido estável. Mesma coisa do Espírito Santo. No Nordeste, a participação relativa das capitais dos estados tem aumentado de forma geral, mas em Recife tem diminuído. Entende? Então aqui há uma diversidade. Então como é que generalizar, falar que a população do Brasil está desconcentrando, sempre que vocês ouvirem esse tipo de afirmação, vocês questionem, porque não é tão simples assim. Tá? Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção.